Hello! Muito bem-vindo ao primeiro Hello Talk. De vez em quando eu vou convidar algum aluno meu para vir aqui conversar e contar como é que foi começar a estudar inglês, como é que era a relação com o inglês. E hoje a minha convidada é a Francimari, but I call her Fran. Mas eu a chamo de Fran, ok? Thank you, Fran, de estar aqui comigo. Você tá um pouquinho tímida, mas esquece que a gente tá filmando e conversa só aqui comigo, tá? Okay. Fran, me conta primeiro a sua relação com o inglês na época de escola. Como é que era você com o inglês na escola? O meu inglês na escola sempre foi para passar de ano. Era isso. Eu aprendi o que tinha que aprender, passava de ano e daqui a uma semana eu já não lembrava mais. Mas passava? Passava. E gostava? Eu achava interessante. Achava interessante ouvir uma outra pessoa falando inglês. Isso sempre me encantou. Mas nunca foi algo que eu consegui gravar, assim. Eu gravava com aquela matéria ali, naquele momento e acabou. E na sua época de criança e adolescente, você tinha vontade de aprender a falar inglês? Eu sempre tive vontade. Porque eu acho que o inglês te abre uma porta para o mundo. Eu acho que pra mim o mundo é muito grande, tem muita coisa para se ver, para aprender, além do meu país, além da língua que eu falo. Então eu sempre achei encantador aprender inglês, para mim sempre foi algo essencial. Eu queria aprender para poder conhecer o mundo. É para isso que eu queria aprender, para me comunicar e conseguir descobrir outras coisas, além daqui da fronteira do meu país. Mas era uma coisa distante? Era só um querer um dia, quem sabe? Como é que era isso? Na minha cabeça, a meta era até 30 anos já ser fluente, né? Fluente no modo de me comunicar. Sempre pensei isso. Até 30 anos eu tenho que saber falar inglês. Então, assim, eu sempre tentei aprender de algum jeito, escutar alguma coisa aqui e ali, mas a meta era até 30 anos tem que saber falar. Então você tentava aprender assim, by yourself? Sim. Tá, o que você fazia para aprender sozinha, então? Eu lia, escutava uma música e tentava entender e depois eu ia lá e procurava tradução. Mas assim, procurava hoje, amanhã a música passava, eu já não fixava mais, então eu não lembrava mais e também não ia de novo consultar aquilo que eu já tinha aprendido. Então eu sempre consultava na curiosidade e depois deixava passar. Então isso nunca, eu tive dificuldade de reter vocabulário porque eu só lia naquele momento da curiosidade. Então você consegue entender por que você não gravava? Sim. Sim, na verdade eu nunca usei da curiosidade para continuar pesquisando. Era só naquele momento, era pontual. Ah, o que isso aqui fala? Legal, fala isso. Não escrevia em lugar nenhum, não anotava nada e depois que passava falava, eu acho que eu já escutei isso alguma vez e deixava correr. Ô Fran, e qual que é o seu método de estudo? Porque existem alunos visuais, alunos auditivos e alunos sinestésicos, né? Algumas pessoas só, às vezes tá fazendo bagunça na sala de aula, mas só de ouvir já aprendeu. Outros alunos precisam anotar tudo e outros precisam de um exemplo que mexa nele para ele lembrar da sensação. Qual é o seu método de estudo? Eu sou a do exemplo. Mas, você é do sinestesia? Eu sou do sinestésico, mas não adianta a pessoa me dar um exemplo. Eu tenho que construir esse exemplo. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa para mim, para ela é muito claro, eu fico olhando para ela e falo, eu não entendi, mas eu vou entender do meu jeito. Então, assim, às vezes eu dou um exemplo, a pessoa não entende também, mas é o meu exemplo, do jeito que eu entendo. Então, eu falo, o meu método de entender é só meu. Conta aí, Fran, qual é o seu método de guardar? O que é before e after, que você sempre errava? Eu ponho na mão assim, assim é B, então é before, que vem antes, e assim é A. Pra mim é assim, desenha um A e desenha um B. É assim que eu entendo. Eu posso tentar explicar pra todo mundo. A pessoa fica assim, não entendi. Ah, mas pra mim é claro como a água. É só assim que eu me entendo. Então você que tem que pensar num exemplo assim que deu um tchan pra você. Tem que ser. Eu lembro de uma garotinha que uma vez ela foi, eu falei, eu sempre confundia direita com esquerda. E aí a garotinha de 7 anos, mas já dava aula pra ela, ela falou assim pra mim, tia, faz um L. Eu fiz. Aí ela falou assim, então tia, sim, né? Faz assim, qual que formou o L? Eu falei, ué, esse. Então tia, esse é o left. Eu fiquei, então tá. É bem desse jeito. Né? Então, assim, é ela que me mostrou o jeitinho dela. Então, você tem que achar um jeito que realmente seja bom pra você. Legal. Aí, depois, na sua fase adulta, você finalmente foi realizar o sonho de começar a estudar inglês. Sim. Você já fez inglês além de fazer comigo no English Delivery? Já. Eu fui pra uma escola, né? Me matriculei. Só que eu fazia aula depois que eu saí do trabalho. Então, eu trabalhava 12 horas e ia pra aula. A Fran, enfermeira, tá?
e eu ia para aula depois do trabalho. Então eu chegava na escola, estava cansada, né? Mentalmente já não tinha quase nada ali de energia, mas eu ia. E a minha turma era uma turma de muito adolescente. Então assim, a mais velha da turma era eu. Então assim, adolescente fala muito, faz bagunça, e a professora não conseguia controlar a sala, então eles fazem 10 me perguntas e eu ficava perdida. Eu nunca fui uma pessoa de ir me ligando, assim, conversar com pessoas. Então eu chegava na aula, sentava na minha carteira e eu ficava. Se falassem comigo, eu respondia. Se não falassem, eu continuava sentada ali. E era isso. Vergonha, Fran? Vergonha, cansaço, tinha várias coisas, né? Que faziam com que eu tivesse dificuldade. Mas assim, eu tenho mais vergonha do que cansaço. Então assim, eu preferi que não falasse comigo. A aula que tinha que falar alguma coisa, eu já detestava. Queria ir no banheiro, tô com dor de cabeça, vou embora. Ou se eu olhasse na matéria e sabia que tinha que falar, eu já nem ia na aula. Ah, não fui hoje, perdi a aula, não ia na semana toda. Então isso foi dificultando e eu acabei saindo. E também tinha níveis diferentes dentro da sala de aula? Tinha. Eu tenho um menino que eu lembro até hoje. Eu tenho certeza que esse menino já é fluente, porque pra ele era tão fácil a aula. Eu falava, gente, como assim é fácil? Ele trabalhava o dia todo também, mas assim, era um prazer pra ele. Você via no olho dele que era um prazer aprender aquela língua. Então assim, certeza que até hoje... Uma coisa que acontece muito em cursinho de inglês, não estou desmerecendo nenhum cursinho, mas um dos motivos que eu escolhi dar aula individual é que dentro de um cursinho, ainda mais hoje em dia, é difícil você conseguir montar uma turma do mesmo nível. Sim. Então, por questão financeira, o cursinho acaba formando mais ou menos do mesmo nível e às vezes quando entra uma pessoa nova e não tem sala nenhuma, coloca lá para dar um número mínimo de alunos para ser viável para a escola funcionar. Sim. E isso é um motivo, né? E aí quem é o extrovertido fala mais, quem é o introvertido fala menos ou não fala nada. E como os cursinhos de inglês de hoje não tem prova oral, né? Então passa todo mundo para outro nível, passa quem sabe, passa quem não sabe e no final recebe um certificado que, by the way, não serve para nada, tá, gente? Certificado de inglês não serve para nada, é importante lembrar isso. O certificado de inglês de cursinhos de franquia servem para aquela franquia. Se você mudar de cidade, você levar lá um certificado da FESC, você vai fazer o livro seguinte que vem daquele livro que você fez no FESC. O certificado não serve para nenhum lugar. Quando você coloca no seu currículo que você fala inglês, você vai fazer uma entrevista e vai falar inglês. Você pode ter aprendido sozinho, pode ter aprendido em Cambridge, pode ter aprendido no FISC. Qualquer lugar que você aprendeu, o que interessa é você conseguir falar inglês, tá? O que vale mesmo é o certificado internacional, que você paga para tirar, fazer essa prova, e aí sim, e tem validade só de 5 anos também, que é tipo o TOEFL, o Trinity, esse tipo de exames que tem validade. Então você só vai fazer quando você precisar entrar numa faculdade em outro país, eles exigem esse certificado de inglês como a segunda língua, às vezes algum tipo de trabalho fora também, algum curso fora, mas fora isso, o certificado de inglês não serve para nada, tá? Então nos cursinhos de inglês que você faz, você ganha um diploma, a gente gosta de ganhar um diplominha para colocar na parede e tal, mas o efeito dele para trabalho, para o mundo aí, é zero. Isso é importante falar, tá? Sim. Agora, o que pode servir é como estágio em faculdade. Tantas horas de curso de inglês, aí vai servir, tá? Mas se você fala inglês mesmo, você vai ter que mostrar no gogó na hora que precisar. Não tem essa de, eu entendo, eu sei mais ou menos. Não, você fala ou você não fala e é isso aí, tá? Outra coisa que você falou aí de ser, como é que é? Criançada junto, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, criança aprende mais rápido, adolescente aprende mais rápido, e você estar cansado do trabalho é um fator que sim, vai atrapalhar você aprender. Agora a idade não tem nada a ver, viu? Criança, adolescente aprender mais rápido. Eles estão com a cabeça mais vazia, então logo pode guardar mais rápido, mas esquece mais rápido também. Entendi. Tá? Se você ensinar alguma coisa para uma criança, amanhã você for ensinar de novo, a criança vai prestar a mesma atenção como se você estivesse ensinando pela primeira vez. Agora, se você brincar algumas horas daquilo, aí ela guarda. Então, qualquer pessoa só retém a informação com a prática. Quando ela usa aquilo, de fato. Né? Você lembra quando você chegou aqui na primeira aula, quando a gente falava alguma coisa assim, parecia difícil, hoje em dia não é difícil. Sim. O mais difícil é a última lição que a gente está vindo, a primeira já não é difícil mais, porque você teve que repetir quantas vezes aquilo. Né? É que eu falo para todo mundo, tudo na sua vida pode virar What's Your Name. Porque você nem pensa mais em português, né? Para pensar no What's Your Name. Por quê? Repetição, 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 repetição. Então não tem muito segredo, né? Tá, aí você desistiu desse curso
porque você chegava cansado do trabalho e você não se sentia motivada para falar. Na verdade, eu desisti porque eu menos ia do que ia. Então, eu vou ficar pagando um curso para não ir. E lá, assim, não tem essa cobrança. Se você não for, você repõe a aula outro dia, tá tudo certo. Então, eu não ia. Eu fiquei assim, não vou ficar pagando algo que eu não tô indo. Eu não vou, eu evito ir. Teve até ia ter uma atividade na praça. A gente tinha que aprender uma música, Paradise, a música. E cantar na praça. Nunca que eu ia cantar, mas nunca. Jamais em tempo algum que eu ia cantar essa música. Fiz de tudo pra não ir. Perdi nota, falei, não vou cantar pra vocês esse mix, a vergonha. E na praça da cidade, ainda todo mundo me vendo, mas nunca, não vou. Não fui na atividade. Falei, então, depois disso, falei, eu não vou mais. Fui lá, tranquei e nunca mais voltei. Eu lembro que eu ia ganhar uma viagem. Eu entrei no curso porque eu ia ganhar uma viagem. Minha mãe sempre falou, então vai fazer o curso que eu vou pagar uma viagem pra você ir. Falei, vou. Agora eu saí de lá falando inglês fluente. Coitada. Não fui na viagem, não terminei o curso, não fiz nada. Desisti, falei, deixa pra lá. Isso quanto tempo atrás, Fran? Fazem 4 anos. 4 anos. Tá. 4 anos? 8 anos. Já? Já fez 8 anos. 8 anos, já fez. Fazer o quê? E aí, o que te fez procurar aula individual e particular como a gente faz hoje? Uma colega minha, né, descobriu, me deu seu telefone, falei, eu vou, vamos ver o que vai ser. Abrindo um parênteses aqui, essa amiga da Fran que me indicou pra ela, tá na Irlanda agora. Ela fez umas aulas, ela era Uber, a gente se conheceu dentro do Uber, a Carol, e aí ela pegou meu telefone, me ligou, a gente fez algumas aulas, mas ela tava querendo aprender inglês pra ir pra Irlanda e está lá hoje. E a Fran está aqui por enquanto. Por enquanto. Tá. E aí? E aí eu falei, eu vou tentar, porque acho que no 1 a 1 é mais fácil pra mim, né? Eu vou falar, ela me corrige, não tem ninguém em volta, ninguém vai ver que eu errei, vai dar tudo certo. Aí ninguém vai ver que eu errei. Ninguém vai ver. Olha o medo de errar aí. Então, aí eu liguei, né, pra fazer a primeira aula e já vim com medo. Eu falei, mas ninguém vai ver? Não, ela vai saber que eu errei. Então é melhor não ir, deixa pra lá. Acho que vamos deixar isso pra lá. Mas vim, com todo o temor do mundo, pra ir na esquina, pensei, fui, voltei e falei, se eu me enfrentar agora, eu não vou aprender nunca, então eu vou. Então eu vim por conta do medo do outro me ver errando. Então assim, eu faço o máximo pra não errar. Tem dia que eu nem falo, né? Eu evito falar a palavra porque eu tenho medo de errar a palavra. Então assim, mesmo sendo sozinha, eu ainda tenho um receio, ainda tenho um bloqueio, mas eu me esforço pra romper com isso, porque a gente só aprende falando. Como é que eu vou aprender? Se eu não errar, eu não tenho como aprender a palavra certa, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a gente aprende inglês para falar com quem não fala o português. Você não aprende inglês para se passar por um nativo. Você não aprende inglês, até nativo erra, do mesmo jeito que a gente erra o português, o nativo erra o inglês, né? Uma vez eu fui conversar num chat com um povo americano e uma das pessoas que estava lá falou assim para mim, você não é americana. Eu falei assim, nossa, é por escrito, hein? Era o IRC de antigo. Eu falei, como é que você sabe? Falei, nossa, a gramática tá muito certinha, né? Ninguém fala certinho. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que se preocupar, não é ter medo, em pronunciar algumas palavras, certo? Porque algumas palavras, se você pronunciar errado, muda o significado, né? Mas você falar igual o estrangeiro fala, não. A gente tem o nosso sotaque, nós vamos ser brasileiros forever, né? Agora, você assistir um seriado e você querer imitar o personagem é até legal, mas não é uma preocupação principal. A preocupação principal é se fazer entender e entender. Se saiu nós vai, nós volta no meio, ok, houve compreensão, teve diálogo, deu para entender, acabou, sucesso. O inglês é para isso, para deixar você parar de viver numa torre de Babel, né? Você pode conversar em inglês com japonês, com chinês, com indiano, né? Com russo, todo mundo vai falar inglês. Bem, não, mas o inglês é suficiente para se comunicar, né? Então agora eu posso falar que você está aprendendo inglês, se vira depois dos 30. Não é o se vira nos 30, se vira depois dos 30. Aprenda inglês para você viajar com segurança, para você fazer compra com segurança, para você passar na imigração com segurança, né? Talvez no começo você não consiga assistir um filme e entender 100%.
Eu tenho certeza que quando você assiste o seriado hoje, você entende muita coisa, Sim, entende? muito Né? mais que E aí você fala assim, você dá até pra fechar o olhinho lá e falar, entendi alguma coisa assim. Até uma dica que eu dou sempre é, assista um seriado curto, de preferência uns 20 minutos, no máximo meia hora, e assista o seriado 3 vezes. O mesmo episódio, mas tem que ser no mesmo dia pra fazer efeito. O áudio 100% em inglês sempre, não tem, pelo amor de Deus, dublado never. Aí você assiste a primeira vez com legenda em português, a segunda vez com legenda em inglês e a terceira vez sem legenda nenhuma. Sim. É incrível, você já fez isso, né? Já fiz algumas É incrível vezes. como é que vai, né? Você vai, seu ouvido vai treinando e as coisas vão acontecendo, Sim. né? Então essa coisa do medo de errar, eu acho que você tem que pensar assim, gente, eles também não sabem, né? Você tá sabendo a língua dele, o cara nem sabe a sua língua, ele sabe só uma língua. Então você já é melhor que ele, que você fala duas. Já falo duas. Você já tá, né? Tá me entendendo? O cara tá me entendendo? Você já viu o americano comprando pão de queijo? Eu quero pão de queijo. Ele come o pão de queijo que ele quer. Ele consegue se Ele comunicar. consegue, é isso, a gente tem que se comunicar, Tá. tá? Então o medo de errar, esquece. Aqui comigo, então, eu vou corrigir o tempo todo mesmo, que é minha função, né? Em outro lugar ninguém vai te corrigir. Então acabou. Ah, mas tem brasileiro perto, eles vão ver que eu falo melhor que eu. Cara, você tá aprendendo inglês para conversar com quem não fala português. Você não tá aprendendo inglês para conversar com aquele brasileiro que sabe inglês. Que bom que ele sabe, show pra ele. Né? A gente tem que aprender a viver aqui, sabe? Sem pensar no julgamento dos outros. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas sem pensar no julgamento do outro. Né? Eu estou aprendendo inglês, olha, você vai arrumar, sei lá, vai trabalhar num hospital em um outro lugar. Você vai conseguir entender o cara falando onde está doendo? Vai. Você vai conseguir explicar para ele o que você vai fazer? Vai. Acabou. Né? É o suficiente. É o suficiente. O inglês tem que ser para se virar mesmo. Ah, mas eu quero ser fluente. Fran, 1% da população brasileira é fluente. 1%. Mais de 200 milhões de brasileiros e 1% é fluente. E 5% fala inglês. Cara, se eu fizer parte desse 5%, eu tô feliz da vida. Entendeu? Eu já sou assim... É um número menor do que pessoas com dinheiro no país. Sim. Então você faz parte de uma minoria privilegiada que consegue se comunicar em inglês. Olha que legal. É muito privilégio isso. Muito importante. Né? Então eu acho que isso é show. E como que seria hoje a sua vida sem inglês? Hoje, em tempos de pandemia, falando em pandemia, no lugar onde eu trabalho, por incrível que pareça, parece muita gente que fala inglês. Olha que legal. Porque eles estão no país, eles precisam fazer o teste para retornar ao país deles e o lugar onde eu trabalho faz o teste. Então eles aparecem lá. Então assim, no prédio em que eu trabalho, ninguém fala inglês. Eu sou a única estudante de inglês. Então eu preciso falar, porque eles vêm, aí eles tentam conversar com alguém. Lá é uma cidade onde tem muito cubano, tem muito chileno. É mesmo? Então, como eles já falam português, então assim, normalmente quem fala inglês se junta a eles entendem mais ou menos e fala com a gente. Não tem ninguém que entenda o inglês e possa ajudá-los. Então hoje eu já preciso, porque hoje já chegam pessoas lá precisando do inglês. Então, assim, sem nada, se eu não entendesse nada, ia ficar mais difícil pra mim. Porque às vezes ele chega, alguma outra pessoa tá com ele, ele fala com a pessoa, às vezes eu já entendo o que ele tá falando. Eu tenho dificuldade de montar a frase para responder, mas eu já entendi o que ele falou. Então eu vou conseguir ajudá-lo, explicar para ele como é que faz o teste, período. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas pelo menos entender o que ele está perguntando, eu já consigo. Eu não vou conseguir responder, mas entender eu já entendo. E essa dificuldade de montar a frase, explica pra mim como é que é isso. Eu conheço as palavras, porque assim, eu sou sinestésica, mas eu sou visual. Então assim, é como na minha cabeça as palavras vão saindo de umas caixinhas e vai subindo um monte de palavra. Agora juntar elas é uma dificuldade, eu não consigo lembrar que ordem que elas vêm. Porque você pensa em português? Eu tenho que pensar em português, trazer a palavra no inglês, montar a frase inteira e falar. Aí eu tenho dificuldade. Não é que eu não conheço a palavra, eu conheço, eu sei que palavra que é, eu conheço o som da palavra, mas formar a frase não vem. Eu acho assim, não vou falar que é proibido traduzir, tá? Não é proibido traduzir, claro que não. Cada um aprende num método. Eu não acredito que exista um método que é bom para todos. Por isso que existem tantas escolas de inglês por aí. Mas aprender inglês com tradução, eu acredito que seja dar um lagzinho na hora de falar. Deve ser esse lagzinho que você sente. Porque primeiro você tem que pensar em português, depois você vai ter que colocar as palavras substituindo aqui. Em inglês tem coisa que vai alternada.
né? Então dá um lag para falar. E aí você prefere não falar porque vai demorar muito para você formar. O que eu vou sugerir que você faça? Pensa em situações. Por exemplo, você não entendeu. Quando que eu faço quando eu não entendi? I'm sorry, can you repeat please? Né? Então eu não vou pensar, can you você pode, repeat, repetir, dizer isso, você pode repetir isso. Não. Nessa situação eu falo isso. Já que você é sinestésica, tenta começar a pensar em frases prontas, né? Entendi. Tô perdida. Como é que eu faço? How can I get to? How can I get to your lugar? Tá. Então, how can I get to? Sempre que eu tô perdida, eu vou perguntar how can I get to? Você vai pensar como eu faço chegar. Porque daí vai te dar um pouquinho de agilidade. Você vai traduzir só uma palavra ou outra. Porque o contexto. O contexto você já sabe. Tá? Eu acho que frase pronta vai ser um pouquinho melhor pra você. É uma dica aí. Nesse curso online que eu tô gravando agora, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô criando um curso online gravado, porque hoje as minhas aulas são online, mas são de 1 a 1, né? A Fran é a única aluna que esse semestre está fazendo aula presencial, por isso que ela foi a que estreou aqui no, no Hello Talk aqui. Já começar a falar inglês. Mas esse curso eu vou gravar porque eu estou tendo muita procura e eu não tenho horário disponível para atender os alunos que estão me procurando. Então eu vou gravar, vai ficar na plataforma HelloFlix, eu vou gravar aulas, mas aulas assim pontuais para você fazer a aula e já falar, Não precisa esperar 6 anos de cursinho de inglês para você falar. Então, por exemplo, vai ser uma aula lá para você aprender a se apresentar, uma aula para você aprender a comprar lanchonete, uma aula para você aprender a passar na imigração. Eu vou fazer aulas assim separadas para você conseguir treinar aquilo ali. Tá? E agora eu tô saindo de férias na semana que vem, eu já vou começar a gravar algumas mini aulas para deixar de degustação para vocês conhecerem o curso que vai estar disponível online, tá? Ô Fran, como que você se vê daqui 2 anos? Como é que vai ser inglês para você daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos nós vamos estar falando inglês do portão quando eu chegar até o final da aula, todos os assuntos possíveis e imagináveis. Nada, daqui a 2 anos a gente vai estar andando lá em New York, lá, com certeza. fazendo compras. Não, com certeza. Grande, Fran. Não, mas eu já quero começar a falar inglês em tudo. Vamos fazer uma excursão para Nova York? Vamos lá, vamos testar o nosso inglês em loco, né? Vamos, vou junto com a professora, tá ótimo pra mim. Se eu errar, ela corrige. Outra coisa importante que você falou aí, é essa coisa de viajar com a professora, né? Muita gente viaja, e viaja assim, com uma amiga que fala inglês, com o marido que fala inglês, ou o marido com a esposa que fala inglês, e aí chega na hora, não fala. Sim, porque o outro vai falar por você. Já fiz por isso, né? Não dá, cara, sai fora, entendeu? Pra treinar o seu inglês, dá uma distanciadinha, a senhora vai lá e tenta comprar sozinho. Não deixa outra pessoa fazer por você. Tá? Porque isso acomoda em tudo. Isso não é nem no inglês, né? Vamos pensar na vida, uma criança e uma mãe, vai lá, pede um lanche pro moço. Ah, não, mãe, vai pra mim. Não, você tem que ensinar a criança a pedir. É a mesma coisa. Se a gente não cair, se a criança não cair, ela não aprende a andar. Se você não errar, você não vai se soltar. Tá? Isso é uma maneira de acabar com a timidez de falar inglês. E lembre-se, você está conversando para se comunicar. Então, se errar, se não souber, faz gesto no meio. Gente, eu sou professora de inglês há 30 e cacetada, sei lá, 35, sei lá quantos anos. Eu fui comprar pinça em Nova York, não sabia como é que era a pinça, deu um branco. E eu fui lá explicar, I would like to buy that thing that I can remove the hair of my eyebrow. A mulher entendeu, eu olhei, tweezers, nunca mais esqueci a palavra também, né? Mas eu não lembrava na hora, eu dei um jeito de explicar o que eu queria. Né? Então, quando você não souber essa palavra, dá um jeito de explicar. Monta pra ela. Monta o negócio, entendeu? Vai sei lá. Tá. Mas você vira, joga. Se joga. É isso, né? E agora, você tá se sentindo que você tá crescendo? Como é que tá o inglês agora? Como que você se sente? Todos os dias que eu venho aqui, né, e eu consigo responder, pensar rápido, formar o contexto, eu já fico feliz da vida. E na minha casa, quando eu tô lá, eu tento assistir tudo, né? Tudo eu assisto em inglês, eu escuto muita coisa em inglês e eu consigo já entender muita coisa. Posso ter dificuldade de formar a frase, mas eu compreendo muita coisa. Isso pra mim já é um ganho, assim, de Mas feliz. hoje você sente que é possível. Sim, não. Hoje você acredita em você. Sim, eu acredito. É possível, tô no caminho e não vai demorar muito. Não, assim, em pouco tempo já...
já está dando tudo certo. Mas é aí. possível, sim. Vai ser o projeto dos 35, já que não foi dos 30. É isso aí. Esse vira depois dos 30 que eu falei. Então Depois tá dos certo. 30. Se vira depois dos 30. Mas É isso aí. Doeu conversar comigo? Eu acho que não, Ai, foi um prazer, como tá sempre. ótimo. Thank you very much. Thank you. Gente, uma coisa importante. Vocês viram que a Fran falou que ela estuda em casa? 70% depende do aluno. Só 30% depende do professor e do método. Tá? Se você não tiver comprometimento, disciplina, você vai ficar trocando de curso de inglês. Eu acho assim, você tem que trocar de curso de inglês se você não se adaptar ao método. Você tem que achar um método que seja prazeroso. Se for uma coisa, eu vou para aula de inglês, não vai funcionar, né? Então, eu acho, se você tiver condição de pagar aula individual, eu acho que é o melhor. Porque daí vai ser no seu ritmo, o professor vai poder atender às suas necessidades, né, Fran? Sim. Se você precisou faltar, a Fran é enfermeira, às vezes ela tá de plantão, a gente mexe no horário que é bom para ela, que daí você vai fazendo do seu jeito, né? Eu ainda brinco com o meu slogan, Because your way is the best. A Fran brinca, fala que eu tenho que trocar Because my way is the best, que eu sou meio mandono, né? Mas assim, ache uma maneira que se adapte a você e faça com prazer. Mas não esquece que 70% é com você. É mais ou menos igual dieta. A gente vai na nutricionista, mas quem vai botar a comidinha na boca é a gente, né? Então a responsabilidade é toda minha. Se eu não emagreço, fui eu que não fiz a dieta direito. Não é a dieta que não está funcionando. Isso também funciona com a academia. Você faz a matrícula na academia, mas se você não for à academia, não vai adiantar nada, tá? Então, curso de inglês, tanto presencial, quanto online, quanto gravado, tudo vai depender da sua frequência no curso. Se você fizer inglês todos os dias, nem que seja 20 minutinhos, você vai falar com mais tempo. Então, quando alguém me pergunta, quanto tempo vai demorar para falar inglês? Eu falo, depende de você. Em quanto tempo você vai falar inglês? Isso não depende do professor, tá? Mas eu posso fazer o meu melhor e eu vou fazer o meu melhor. Vou começar a gravar agora. Em janeiro vai estar à disposição o curso online gravado para você, de uma vez por todas, acabar com essa história de ficar enrolando para aprender inglês, perder a vergonha de falar inglês, se sentir mais seguro, sem medo de errar e tocar para frente. Se virar depois dos 30 e se divertir com o mundo que vai abrir para você, você falando inglês como a segunda língua. Combinado? Então é isso. Thank you very much. Vejo vocês na próxima live, que vai ser amanhã, na quinta-feira. Ok? See you!